Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Os servidores não podem ser tratados como vilões diante das contas públicas. Importante ressaltar que são pessoas que foram aprovados em concursos e ingressaram na carreira do serviço público e prestam um importante trabalho à população mineira. Pensam, executam políticas públicas, portanto, devem receber de nós, legisladores, a máxima atenção. Esse que você acaba de ouvir é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Agostinho Patrus, do PV. Esse posicionamento foi na abertura do seminário virtual realizado pela Assembleia para entender o ponto de vista de representantes de sindicatos sobre a proposta de reforma da Previdência para o Estado. A posição do presidente da Assembleia dá uma dimensão dos desafios dos parlamentares nessa discussão. A reforma, depois de aprovada, vai mudar significativamente os planos e os sonhos de quem trabalha no Serviço Público Estadual Mineiro. Também mudam os projetos de jovens que sempre sonharam com carreiras no Estado, conquistadas em geral após longos anos de estudo e dedicação até serem aprovados em um concurso público. O argumento oficial é de que a reforma é necessária porque o sistema previdenciário está falido. Quando o seminário legislativo foi realizado, em julho de 2020, o debate sobre a reforma já estava bastante acalorado no Parlamento Mineiro e fora dele também. Eu sou Graziele Mendes e este Politiza resume as significativas mudanças no regime de previdência estadual propostas pelo governo e mostra os intensos debates travados pelos deputados sobre as regras em jogo que afetam a vida de quase 500 mil servidores, cerca de 184 mil ativos, 251 mil aposentados e 38 mil pensionistas. Essa discussão mostra o quanto fazer político afeta e pode mudar os rumos das nossas vidas. Nós estamos aqui num esforço gigantesco controlando esse incêndio. Ele não apagou e só vai apagar com a reforma. Caso contrário, nós vamos viver aqui situações semelhantes ao que o Rio de Janeiro viveu alguns anos atrás. Atraso de meses no salário. Eu falo que a reforma em Minas, ela é igual à morte, ela é inevitável. Pode até ser que ela não aconteça agora, mas ela vai acontecer daqui a pouco ou um pouco mais à frente. Porque a conta simplesmente não fecha. Esse é o governador de Minas, Romeu Zema, em seu primeiro mandato. Essa declaração, no dia 20 de julho de 2020, é uma das muitas que ele deu a jornalistas sobre a reforma da Previdência. A urgência do governador em votar a reforma estava amparada por um prazo inicial que pressionava deputados e servidores. Como aprovar mudanças tão importantes em um tempo tão curto, em plena pandemia de Covid-19, que impôs o isolamento social e obrigou que todas as discussões sobre um tema tão controverso ocorressem só de forma remota? Essa data inicial, que era 31 de julho de 2020, provocou o primeiro embate político e as primeiras reclamações de parlamentares. Vários criticaram o envio da reforma em meio à crise sanitária. Uma delas foi a deputada Ana Paula Siqueira, da Rede. Não é momento de discutirmos esse assunto com tantas mortes, com tantas perdas, o Estado com tanta dificuldade de garantir a vida dos nossos mineiros, né? E aí aparece uma reforma desse tamanho, um texto complexo, agressivo e realmente que impacta muito na vida das servidoras e dos servidores do Estado. O
O deputado Cristiano Silveira, do PT, chamou a atitude de desrespeito, principalmente com os servidores mais afetados pela pandemia. Veja a situação dos trabalhadores da saúde, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, tem baixos salários, estão há 7 anos sem reajuste, e nesse momento o profissional da saúde enfrentando a pandemia, nós estamos chamando de heróis. E aí você vai dizer o seguinte: o que o Estado de Minas Gerais vai fazer em reconhecimento? Vai dar, por exemplo, 40% do teto da insalubridade? Não. O que vai dizer para os servidores? Que vocês, como nossos heróis, nós vamos homenageá-los aprovando uma reforma sem que vocês sejam amplamente ouvidos. A política interfere mais uma vez no processo e o Ministério da Economia resolve prorrogar o prazo. Estados e municípios ganham fôlego para discutir as mudanças previdenciárias. A nova data é 30 de setembro de 2020. As propostas do governo de Minas para mudar as regras de aposentadoria do funcionalismo estadual foram enviadas à Assembleia no dia 23 de junho, em 2 proposições. A proposta de emenda à Constituição número 55 de 2020 e o projeto de lei complementar 46. Na Comissão de Constituição e Justiça, a primeira a analisar o projeto de lei complementar, o texto já sofre uma mudança importante. Os deputados decidem focar o debate apenas em questões previdenciárias e retiram alterações em itens administrativos, como regras para gratificações e adicionais de insalubridade. Essa decisão política pode aliviar um pouco o peso do debate, mas não diminui o impacto significativo do que ainda ficaria para ser decidido entre os assuntos previdenciários, como idade mínima, tempo e alíquota de contribuição e regras de transição. Na prática, a reforma da Previdência Federal obriga estados e municípios a mudarem somente as alíquotas de contribuição. A União definiu as novas regras para a aposentadoria de todos os trabalhadores da iniciativa privada e servidores federais e deixou para os estados e municípios a decisão de fazer o mesmo em relação aos seus servidores. Mas obrigou governos estaduais e prefeituras a aumentar os percentuais de contribuição dos seus servidores a partir dos seguintes critérios. As alíquotas podem ser fixas ou progressivas, desde que não sejam menores do que 7,5% e, na média, atinjam 14%, que é a estabelecida na reforma federal. Sem as mudanças, os servidores de Minas contribuem com 11% de desconto sobre a remuneração. A proposta do governo mineiro é aumentar esse percentual para alíquotas de 13% a 19% da seguinte forma: 13% para a faixa salarial de até R$ 2.000, 14% entre R$ 2.000 e R$ 6.000, 16% entre R$ 6.000 e R$ 16.000 e 19% para a faixa maior, que é de R$ 16.000. As mesmas alíquotas serão cobradas de aposentados e pensionistas que, sem as mudanças, pagam apenas sobre o que ultrapassa o teto de contribuição do regime geral de previdência. Esses percentuais apresentados na reforma mineira motivam intensos debates na Assembleia. A deputada Laura Serrano, do Partido Novo, o mesmo do governo, defende que a medida é mais justa do que a adotada por outros estados, porque afetaria menos quem ganha menos. Dos 21 estados que aprovaram suas reformas da Previdência, 15 deles aprovaram reformas com alíquota fixa de 14% ou mais. A reforma da Previdência proposta pelo governo de Minas, ela estabelece uma alíquota progressiva. E é importante lembrar que 85% dos servidores públicos estaduais vão incorrer em alíquotas de contribuição previdenciária menores do que aqueles 14%. Ou seja, é mais benéfico para o servidor mineiro do que a maioria das reformas que foram aprovadas em outros estados. Mas o deputado André Quintão, do PT, pondera que os salários de quem vai pagar a alíquota menor já são baixos e estão congelados. Eu me pergunto e me coloco na situação daquele servidor ou servidora que ganha pouco, que está com salário congelado e que terá aumento na sua alíquota, uma espécie de confisco salarial, passando de 11 para 13, por exemplo. Isso merece de nós uma reflexão, ou mesmo a contribuição dos inativos, principalmente estes que estão na mesma situação de percepção remuneratória salarial. Essa é uma questão importante, uma defesa da remuneração do recurso que cai na conta do servidor.
Além de aumentar o valor do desconto da contribuição previdenciária, o governo quer garantir a aprovação de uma contribuição extraordinária, que poderia ser cobrada toda vez que os cofres públicos ficarem no vermelho. A medida gera reação. Nós já apresentamos uma emenda, nós estamos propondo a exclusão da alíquota extraordinária, mas estamos também acompanhando outras emendas que talvez tenham efeito maior. E ressaltando que um progresso nós já conseguimos, né? No nosso parecer da CCJ, essa alíquota extraordinária já ficou vinculada a uma legislação, quer dizer, ela tem que vir para a Assembleia para aprovar cada vez que ela tiver que ser aplicada. Essa é a deputada Celise Laviola, do MDB, no momento em que informa o esforço de parlamentares para excluir a alíquota extra. O tema é complexo: contas, regras gerais, exceções. O deputado professor Cleiton, do PSC, reclama que esses cálculos que levaram às alíquotas propostas não estão claros. Por isso, o parlamentar pediu uma análise de um doutor em ciências atuariais sobre isso. A resposta que eu obtive, secretário Igor, que ele não teria condições, porque o que veio por parte do governo do Estado não contempla uma análise um tanto quanto mais profunda. Eu queria, então, dizer duas coisas aqui. Primeiro, que a reforma da Previdência parte das mesmas premissas do regime geral da Previdência. Penso que essa premissa é equivocada, porque no regime geral da Previdência, as fontes de custeio são diferentes das fontes de custeio da Previdência Estadual. Existe um grande número de tributos que são cobrados. Já no plano do Estado, a fonte de custeio do Estado é essencialmente a contribuição do servidor e da parte patronal, que seria a contrapartida social do próprio Estado. Por isso, seria de suma importância que a gente fizesse a análise desses cálculos. Recursos políticos são usados intensamente durante a discussão da reforma da Previdência Mineira. Deputados lançam mão deles sempre que não conseguem consenso sobre como votar determinado assunto ou para ganhar tempo para mais debates. O deputado Sargento Rodrigues, do PTB, e a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, por exemplo, apresentam uma série de requerimentos e questões de ordem para tentar suspender a tramitação das propostas de reforma. Foi a forma que eles encontraram para usar o processo de obstrução. Sargento Rodrigues explica essa estratégia. O único instrumento que a gente tem é esse, é de ocupar aqui, de realmente apresentar uma série de requerimentos onde nós façamos a obstrução, porque primeiro que ela é legítima, até para denunciar que a tramitação da PEC 55 e do PLC 46, que trata de uma profunda reforma, ela não tem a participação popular. Ninguém está falando que não precisa fazer o debate. Nós queremos, primeiro, que os trabalhadores do serviço público possam vir aqui, possam ter tempo de encomendar um estudo para que a gente possa chegar aqui e debruçar num projeto de lei que tem 40 páginas. É uma questão de coerência. A cada debate ou reunião, são muitos argumentos parlamentares para tentar adiar a votação da reforma. A deputada Beatriz Cerqueira, do PT, alerta para o fato de que o governo não ouviu os servidores sobre o que está propondo. A parlamentar faz essa cobrança, inclusive, dos secretários de Estado presentes na Assembleia Legislativa. O patrão tem que conversar com o empregado, mesmo quando o patrão discorda do empregado, mesmo quando o patrão não gosta dos sindicatos que o represente. Essa é uma falha que ela é de método, que ela não é sanável no parlamento. Nós não substituiremos a negociação, o processo de diálogo, as tensões, o conflito inerente a esse processo. Então eu reitero as solicitações que eu já fiz, porque a tramitação precisa ser suspensa, vocês precisam conversar com seus servidores, porque a relação que vocês estão fazendo é jogar o povo contra os servidores. Vocês falam de que os servidores ganham de 5 a 10 mil. Quais? Quem? Aposentadorias de 100 mil. Quem? Não é a realidade da educação. O número de altas aposentadorias na administração direta é baixíssimo. Usa a exceção como a regra para jogar o povo contra o servidor público e dizer que ele não tem saúde porque o servidor tem aposentadoria de 100 mil, que não é real. Se para uns deputados votar a reforma previdenciária, considerando o cenário em que foi apresentada, não seria o caminho político mais viável e justo, para outros, esse é justamente o papel da Assembleia Legislativa.
Para o deputado Gustavo Valadares, do PSDB, a Assembleia de Minas pode e deve mediar esse debate e, apesar do momento ser delicado, a reforma precisa ser analisada. Nem eu queria estar vivendo a discussão da reforma da Previdência nesse momento que nós estamos vivendo. Se o governo errou em não ouvir os sindicatos, é um ponto a ser levado em consideração. Mas a Assembleia cumpre o seu papel até mesmo para corrigir esse equívoco. Este projeto não está andando a toque de caixa. Na Comissão de Administração Pública, ele ficou sendo discutido por 48 horas. Com todos os riscos, eu quero aqui parabenizar os deputados e deputadas pela coragem de estarem participando remotamente ou aqui da discussão de um projeto que é fundamental para servidoras, servidores e para Minas como um todo. O deputado Raul Belém, do PSC, líder do governo na Assembleia, reforça o coro daqueles que defendem que a reforma previdenciária não pode esperar. O governo precisa equilibrar a previdência. É isso que é o grande interesse, para dar garantia de aposentadoria ao servidor público. Minas Gerais se encontra numa situação caótica e eu acredito que ninguém duvide disso. Nós somos inteligentes suficientemente para entender que desde 2016 o salário está parcelado. Qual é a próxima etapa disso? Atrasos, não pagamentos, chegou o prazo. Nesse mesmo sentido, o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, do governo, apela para que se tenha uma visão mais abrangente da situação. Que se pense também no cidadão que está pagando a conta do lado de fora. Um cidadão cuja média salarial é de R$ 1.300, sustentando aposentadorias deficitárias, cuja média é de R$ 4.300. Essa conta precisa ser mais equilibrada, para que a gente não promova concentração de renda, para que a gente possa combater a desigualdade. O deputado João Magalhães, do MDB, presidente da Comissão de Administração Pública e relator do projeto de lei complementar, alega que opinou pela aprovação da proposta para garantir os direitos dos próprios servidores. O Estado que está pagando salário no final do mês, o que será desse Estado daqui a 3, 4, 5, 10 anos? Muita gente hoje reclama que está recebendo salário com 30 dias de atraso. Se não fizer reformas estruturais agora, daqui a alguns anos, não vai receber o salário, muito menos a aposentadoria. Então está na hora da gente ter responsabilidade e fazer as reformas necessárias. E pode ter certeza que esse texto que nós estamos aprovando aqui hoje, ele não é o texto final. Ele vai passar por várias alterações. Podem aguardar. A reforma proposta pelo governo de Minas vai muito além de mudanças nas alíquotas de contribuição. Inclui ainda novas regras para a idade mínima e tempo de contribuição, normas de transição e até criação de uma nova autarquia. Parte dessas mudanças está na proposta de emenda à Constituição número 55. Essa PEC tramita em 2 turnos e o deputado Cássio Soares, do PSD, é o escolhido na Assembleia para relator da matéria. Nessa função, ele deve apresentar um criterioso estudo sobre a proposta do governo e dar o primeiro voto sobre o que fica e o que sai em relação ao projeto original. Ao assumir essa função, Cássio Soares se compromete com uma análise rigorosa do texto. Sabemos que é um assunto muito delicado, mas não é de outra maneira que nós vamos tratar esse assunto, senão com muita responsabilidade, o que não significa que nós devemos acatar qualquer proposta exagerada que o Poder Executivo tenha mandado para essa Casa Legislativa. A nossa condição como relator e como casa representativa da população mineira é avaliarmos ponto a ponto da proposta enviada pelo Poder Executivo e poder, dentro de uma razoabilidade, se fazer justiça dentro daquilo que é necessário para com o servidor público estadual. E o Estado? Quais são os argumentos para fazer mudanças tão significativas na aposentadoria dos servidores? No plenário da Assembleia, o secretário de Governo Igor Eto se baseia em dados sobre o aumento da expectativa de vida dos brasileiros e a queda no tamanho da população economicamente ativa para afirmar que o sistema previdenciário mineiro não será capaz de cumprir a sua função.
No modelo vigente, não será possível cumprir a promessa previdenciária aos servidores estaduais quando esses chegarem ao final de sua carreira ativa. Então, nós precisamos de uma reforma para buscar o equilíbrio das contas públicas, para possibilitar o pagamento em dia para servidores, pensionistas, aposentados e fornecedores, para viabilizar os investimentos que precisam ser feitos em prol dos mineiros, para diminuir o déficit previdenciário. Precisamos também adequar a alíquota previdenciária às regras impostas pela legislação federal e dar maior sustentabilidade ao sistema previdenciário mineiro. Já o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levi, faz contas para mostrar que o déficit é alto e que, apesar de haver aumento nas receitas em 40%, a conta não fecha porque as despesas com folha de pagamento de pessoal cresceram 70% desde 2013. Quando nós analisamos a evolução do déficit previdenciário de 2013 até 2020, essa despesa é da ordem de 130 bilhões de reais. E o déficit específico dos servidores civis é de 85 bilhões. E só para mostrar que não estamos colocando toda a conta para o servidor pagar, é que desse déficit anual, que está previsto aí de 19 bilhões, essa reforma, no ano que vem, ela vai reduzir esse déficit em 2,3 bilhões. Então a gente também tem a medida da contribuição que nós estamos pedindo para o servidor. As mudanças que o governo de Minas propõe valem apenas para os servidores civis, já que a reforma federal incluiu os militares nas regras gerais. Nesse quadro, as mulheres, assim como na Previdência Federal, são bastante impactadas. Esse é um dos pontos que preocupam os deputados, a idade mínima proposta pelo governo de Minas, que é a mesma definida pela União, 62 anos para mulheres, 65 para homens. Isso significa servidoras públicas trabalhando 7 anos a mais do que a regra vigente. E a deputada Andréia de Jesus, do PSOL, é uma das que questionam esse acréscimo no tempo de trabalho das mulheres, maior do que o dos homens. Foi levado em consideração a jornada não remunerada dessas mulheres, porque o IPEA, já no debate da reforma da Previdência no regime geral, trouxe dados importantes. As mulheres já trabalham 5,4 horas a mais do que os homens diariamente. E também cumprindo tarefas que o Estado deixou de cumprir, como as tarefas de assistência social. Mas a equação não é tão simples. A complexa conta para quem vai trilhar o caminho da aposentadoria no serviço público tem mais parênteses, colchetes e chaves. A essa idade mínima para se aposentar serão acrescidos ainda outros critérios, como o tempo de contribuição. O servidor terá que pagar pelo menos 25 anos, sendo que 10 deles deverão ser de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que estiver quando se aposentar. Algumas categorias de servidores estão sujeitas a regras específicas, como professores e profissionais da área de segurança, ou seja, policiais civis e legislativos, agentes penitenciários e socioeducativos, além de servidores que trabalham expostos a substâncias prejudiciais à saúde e com deficiência. No caso dos professores, a proposta do governo é: os homens, que se aposentam com 55 anos de idade, só vão parar com 60 e as mulheres, ao invés de 50, vão se aposentar com 57 anos, ambos com 25 anos de contribuição. Já os policiais civis, com as regras aprovadas, deverão ter no mínimo 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, os mesmos parâmetros definidos para a Polícia Federal. Na opinião do deputado delegado Eli Grilo, do PSL, essa conta não vai fechar. O parlamentar chama atenção para o fato de que esse tempo de contribuição pode impedir que muitos policiais se aposentem. Raros são os policiais civis que passaram de 70 anos. Eu perdi 2 camaradas sentados comigo dentro do carro, mortos. Não chegaram a 50 anos, não chegaram a 45. E agora, se nós fizermos um tratado desse, jogarmos a aposentadoria de muitos colegas para 65 anos, 60 nós vamos ter alguns aposentados, mas 65 raros. Agora, 70 nós não vamos ter quase nenhum. Quem já tem direito de se aposentar antes da reforma?
O governo garante que mantém esse direito e com base na legislação anterior. O restante fica sujeito a regras de transição que variam de caso a caso, dependendo de onde cada servidor está na linha do tempo, seja em idade, em contribuição, em tempo de trabalho no serviço público. O valor também muda, porque até que a reforma seja aprovada, o servidor se aposenta com a média de 80% dos maiores salários. A proposta é que a conta passe para 100% da média de todos os salários. Dessa forma, a tendência é jogar o valor da remuneração para baixo, já que os menores salários no início de carreira passam a ter peso no cálculo. Integralidade e paridade somente se o servidor cumprir todas as exigências e ainda trabalhar até a idade máxima. São regras que vão ter um forte impacto sobre os servidores. O presidente da Comissão de Direito Previdenciário dos Servidores Públicos da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil em Minas, Nazário Nicolau, foi ouvido na Assembleia Legislativa sobre esse assunto. Ele também ministrou uma palestra virtual para a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, que foi publicada na internet, detalhando os impactos dessas mudanças. Nós pedimos autorização a ele para usar aqui um trecho dessa palestra em que ele esclarece bem, na prática, essas regras de transição. A primeira delas, a regra do artigo 8º da PEC 55, ele estabelece como idade mínima para a mulher 56 anos de idade e a idade mínima para o homem de 61 anos de idade. Essa idade vai ter um aumento em 2022 para 62 anos para o homem e 57 anos para a mulher, mantendo-se 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 para o homem. Mais do que isso, eles são necessários 20 anos de tempo de serviço público. A partir disso, eu vou fazer jus a aposentar? Não. Eu ainda preciso fazer o atingimento do que a gente chama de regra de pontos, que a cópia que o Estado de Minas Gerais fez dessa norma é tamanha que eles cometeram uma gafe de manter o critério de aumento de pontos baseado em janeiro de 2020. Ou seja, eles estabelecem como norma 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem, sendo que para atingir esse ponto eu somo a idade com o tempo de contribuição. E eles fazem o aumento de 1 ponto por ano pela nossa PEC a partir de janeiro de 2020, que é o que estava escrito lá na Emenda Constitucional 103 de 2019. Logo, não existe 86 pontos, 96 pontos. Nós vamos partir de 87 pontos porque eles não adequaram a norma que eles copiaram do âmbito do Serviço Público Federal para o Estado de Minas Gerais, e isso é necessário. Preenchi todos esses requisitos, eu vou fazer jus ao meu direito de integralidade e paridade, eu servidor anterior a 2003? Ainda não. Vai depender de ter a idade mínima que eles estão exigindo para ter esse direito, que é 65 anos homem, 62 mulher. Ou seja, eu primeiro tenho que preencher o requisito da regra de transição e depois eu tenho o preenchimento do requisito do direito à forma de benefício. Para tanto, preciso preencher todos esses requisitos. Não posso deixar de preencher nenhum. Idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público e pontuação. Preenchi isso, ainda preciso ter mulher 62 anos de idade, homem 65, para ter integralidade e paridade. Se eu não tenho essa idade, como que fica? Fica numa situação que não tem regra de transição. É uma situação muito grave que a emenda constitucional deixou de fazer, aplicando a regra nova para esses cidadãos. Ele vai ter direito à média aritmética de 100%, que é a regra nova, e garantir um benefício só de 60% mais 2% por ano acima de 20%. Logo, essas pessoas ficaram extremamente prejudicadas. Nós temos ainda a segunda regra de transição. Ela parte aqui de uma idade um pouco maior, 57 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem, exigindo ainda 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 35 para o homem, 20 anos de serviço público e 5 no cargo. Além disso, ela exige um pedágio de 100% do que faltava. O intuito dessa norma, na realidade, é viabilizar que as pessoas que estão muito próximas de aposentar se aposentem, por questões de meses. Mas ela deixa de observar a necessidade real de uma regra de transição que atinja toda a categoria, que faz jus à regra atual. Porque se a gente trabalha com um pedágio de 100% de uma pessoa que faltam 4 ou 5 anos, nós estamos discutindo que ela vai ter que trabalhar, em vez de 4, 8 anos, em vez de 5, 10 anos. Isso não pode ser tratado como um critério de uma regra de transição razoável. Nós precisamos questionar isso com mais qualidade, que esse pedágio, na nossa concepção, é flagrantemente inconstitucional e tem que ser questionado.
Preencher esses requisitos anteriores, o pedágio. Eu vou ter direito à integralidade de paridade? Se eu sou anterior a 2003, vou fazer jus direitinho à integralidade de paridade. Se eu sou posterior, eu faço jus a 100% do cálculo novo de média, né? É um pouco melhor, mas mesmo assim, a média eu tive a primeira perda e vou ter direito a 100% desse benefício. O correto, para se tratar de regra de transição, é que a regra da média também fosse a anterior. Exatamente que o objetivo da regra de transição é garantir a metodologia da época e não a nova para esses cidadãos. Logo, o pessoal que vai se aposentar para a média não tem integralmente garantido uma regra de transição propriamente dita. É uma grande crítica que nós estamos fazendo a esse projeto. Os novos critérios para a concessão de pensão por morte de servidor também passariam a limitar o acesso ao benefício. Se depender do governo, a idade do dependente, o tempo de casamento ou de união estável e de contribuição vão afetar o valor da remuneração. De modo geral, o servidor vai precisar ter pelo menos 18 meses de contribuições e estar num casamento ou união estável há pelo menos 2 anos. E o cônjuge vai receber a pensão apenas por um determinado período, de acordo com a sua idade. O pagamento pode ser feito de 3 anos a 20 anos. A pensão só será vitalícia se o cônjuge tiver mais de 44 anos na data da morte do servidor. Os cálculos para o valor da pensão também mudam. Pelo menos outras 2 mudanças importantes estão no PLC 46, que trata da reforma da Previdência Mineira. A criação de uma autarquia chamada de MGPrev para gerir a previdência dos servidores e a instituição de fundos de aposentadoria. As 2 ideias motivam questionamento dos parlamentares. O deputado Carlos Pimenta, do PDT, ficou preocupado com o impacto da criação da MGPrev sobre o IPSENG, Instituto de Previdência dos Servidores, que atualmente faz esse trabalho. O IPSENG, ele é uma instituição secular importante, atende a grande maioria dos nossos servidores. Ela hoje está muito mais hipertrofiada na área da saúde, do atendimento de saúde, mas de qualquer forma é uma instituição que precisa ter um capítulo à parte, uma discussão mais aprofundada dentro da reforma previdenciária. O deputado Celinho Sintrocel, do PCdoB, também questiona a medida. Eu gostaria de entender por que criar a MGPrev. Não seria melhor investir, ao invés de criar mais uma autarquia, criar novos cargos, contratar mais pessoas e gastar mais recursos e fortalecer uma entidade como o IPSENG já existente? Por que não tirar da Secretaria da Fazenda e voltar com a Previdência para o IPSENG? O secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Otto Levi, esclarece a proposta da seguinte forma. Apenas o que está havendo aqui é uma separação entre a função saúde e a função previdenciária do servidor civil. Essa nova autarquia vai ter um foco na gestão previdenciária e irá centralizar a concessão e o pagamento de todos benefícios previdenciários com o intuito de melhorar a governança desse processo. E a autarquia de saúde, que vai manter o nome de IPSENG, vai ter o foco na gestão da saúde. Mesmo com as explicações, os questionamentos continuam. A deputada Marília Campos, do PT, tem dúvidas sobre a criação de um fundo para substituir o atual nos mesmos moldes de outros do passado que foram extintos. Lembrando os secretários que o Fundo de Capitalização, ele foi criado em Minas Gerais e em 2013 ele foi extinto por votação majoritária pelo conjunto dos deputados e deputadas dessa casa, justamente por essa avaliação que eu coloco. Não temos condição de poupar se a gente não tem dinheiro para guardar, muito antes pelo contrário. Novamente, o secretário Otto Levi traz explicações oficiais. O que a senhora colocou é um fato, né? No passado já existiram fundos e esses fundos foram extintos. A diferença é que agora estamos propondo a criação de um fundo financeiro não capitalizado. Então tem essa diferença. Ainda de acordo com a proposta do governo, a aposentadoria compulsória é de 75 anos.
As aposentadorias dos servidores que entrarem no serviço público depois da reforma não poderão ser menores do que o salário mínimo, nem maiores do que o valor máximo definido para o regime geral de previdência social, que atualmente é de R$ 6.101,06. As falas de todos os parlamentares e secretários de Estado que você ouviu neste episódio foram extraídas de transmissões ao vivo pela internet, de reuniões remotas realizadas pela Assembleia, em plenário e comissões em diferentes ocasiões em 2020. E ainda durante um seminário virtual que durante quase 20 horas ouviu 34 representantes de sindicatos e associações de servidores. Esse debate resultou em 244 propostas de alteração na reforma apresentadas pelas entidades e entregues pela Assembleia ao Governo do Estado. No episódio 24 do Politiza, nós apresentamos essas sugestões dos servidores para adequar a proposta de reforma da Previdência Mineira e o que eles pensam sobre as medidas que vão impactar diretamente o seu futuro. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela produção, edição, roteiro e apresentação do Politiza. Revisão de Rosângela Rabelo. Trabalhos técnicos de Elson Neto e Clifford Dutra. Todos os episódios do nosso podcast estão na nossa página lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.